Graça e paz, shalom. Hoje eu quero falar um pouquinho com cada pessoa sobre um amigo muito fiel, muito verdadeiro, tá? Eu quero falar com vocês a missão do nosso querido e amado amigo Espírito Santo. Eu tenho vivido assim, buscado a presença do Espírito Santo. E eu quero estar compartilhando com vocês nesta manhã João 16, e no versículo 5, 6, 7 e depois nós vamos no versículo 13 de João 16, em que Jesus estava preparando os seus discípulos, porque ele ia para a glória, ele ia para o céu, ele ia voltar para a sua glória de antes. Então aqui ele diz assim, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vós tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, amados, aqui o Espírito Santo, aqui o Senhor Jesus, ele estava falando assim que convinha que ele morresse, né? Que ele ressuscitasse, que ele fosse para a glória, para junto do Pai. Porque se ele fosse, ele ia enviar o Consolador para estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Às vezes eu fico meditando assim, ele foi e ele enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, quando Jesus ele estava aqui, ele estava limitado. Por isso que eu fico pensando assim, por isso que ele ficou aqui só 33 anos e só 3 anos de ministério. Ele começou aos 30 anos seu ministério. Então ele falou assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem para vocês. Então se eu for, o Espírito Santo ele vem para vós. Ele vai estar convosco todos os dias até a consumação do século. Então, porque ele estava aqui, ele estava limitado. Então, quando ele estava, lembra quando chamavam ele para curar as pessoas, ele ainda, principalmente quando chamaram ele para vir, porque o amigo dele estava doente, que era, ali o Lázaro estava doente, ele amava aquela família, mas ele ainda levou 4 dias para chegar, e chegou lá, o amigo dele tinha morrido, né? E ele ressuscitou Lázaro. Mas mesmo assim ele não podia estar em todos os lugares. Mas hoje ele está. Hoje o Senhor Jesus, ele está conosco em todos os lugares. Ele pode estar com você aí na tua casa. Eu estou aqui longe de você. Eu estou aqui fazendo esse vídeo. Eu sei que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. E então eu vou falar do Espírito Santo e ele está aí com você. Ele está convencendo nós. Então aqui a palavra de Deus ainda no versículo 7, se você ler aí, ele fala assim que o Espírito Santo, ele vai convencer, né? O versículo 8. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo tinha que vir para nos convencer do nosso pecado. É o Espírito Santo que convence você do seu pecado, né? Às vezes da justiça, do juízo de Deus. Então o Espírito Santo ele vai nos convencer, né? Então aqui no versículo 13, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecostes, ali em Atos dos Apóstolos, ele veio no dia de Pentecostes. Eu acredito que você já leu o livro de Atos dos Apóstolos. Se você não leu, aconselho você para ler. Então ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele veio, o Espírito Santo encheu todo lugar que estavam ali os cristãos reunidos. Porque quando Jesus ele foi para a glória, ele falou assim, olha, o Espírito Santo, vocês fiquem em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus.
Então, quando o Espírito Santo veio, ele encheu tudo. Só que ele veio e ele ficou. Ele encheu aquelas pessoas e ele está conosco. Então, ele ficou, então ele encheu, ele continuou fazendo a obra do Espírito Santo já nos primeiros cristãos. Eles já começaram a fazer a obra do Espírito Santo, a obra do Senhor Jesus. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, ele está conosco. Então ele começou ali, mas ele não parou, ele continua, né? Através da minha vida, através da tua vida, ele continua fazendo a obra do Senhor Jesus. Então aqui no versículo 3 me chama muita atenção, porque ele veio, quando vier, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém, amados? Então deixe que o Espírito Santo guia você, guia o teu coração, guia as tuas intenções. Eu sempre digo, Senhor, me guia, Espírito Santo, guia o que eu vou fazer no dia de hoje. De manhã cedo, faça a sua oração e peça para que o Espírito Santo guie o seu dia, guia você no que você deve fazer, no que você deve falar, porque o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Esses dias eu encontrei uma pessoa, eu tenho conversado com muitas pessoas que ainda não eram cristãos e hoje já se converteram a Cristo Jesus, e muitas têm falado para mim assim: ai, irmã Clarice, é tão difícil servir a Deus. Eu falo, busca o Espírito Santo do Senhor Jesus, porque ele vai te guiar em toda a verdade. Tem muitas pessoas que têm dúvida da sua salvação, tem dúvida. Jesus, ele lhe ama muito, ele nos ama muito, porque ele enviou o Espírito da verdade para nos guiar em toda a verdade. Então ele está aqui conosco. Então ele veio para nos guiar em toda a verdade. Então eu quero assim falar para você nesta manhã: busque a presença do Espírito Santo de Deus. Ele convence você como você deve se vestir, ele convence você como você deve falar, ele convence você como deve cuidar dos teus filhos, cuidar do teu esposo, cuidar da tua esposa, cuidar da tua família. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos convence. Aqui também em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, a palavra do Senhor diz assim, que o Espírito, ele intercede por nós. Ele intercede quando você não consegue, não sabe o que falar. Muitas vezes nós não sabemos o que orar. Muitas vezes nós não sabemos, né, o que nós vamos falar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos guia a toda a verdade. Então Romanos 8, no versículo 26, eu vou estar lendo aqui com você, no versículo 26, para você ver como que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, ele intercede por cada um de nós, como ele nos guia. Então aqui Romanos 8, no versículo 26, diz assim: também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito, quando você não sabe como orar, peça: ai, Espírito Santo, ora por mim. Muitas vezes eu estou ajoelhada aqui na beira da minha cama e eu falo para o Espírito Santo: me ajude a orar como convém. Eu não sei orar por essa situação, não sei como orar, mas que o teu Espírito, meu Senhor Jesus, interceda por mim, porque eu sei que o Espírito Santo, ele sabe orar como convém. Então temos que assim buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então hoje eu quero assim despertar você a orar em outras línguas, a orar no Espírito Santo de Deus. Porque quando você está orando em língua, o seu espírito ora muito bem, a palavra de Deus diz. Então busque a presença do Espírito Santo em sua vida, em nossas vidas. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus interceda por nós nas nossas fraquezas. Amém, meus amados irmãos? E neste momento, quero fazer assim uns 3 minutos de oração com você,
Você que está assistindo esse vídeo, comece a orar agora. Comece a pedir para o Espírito Santo orar por você, interceder por você. Que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por cada um de nós. E ele nos guia em toda a verdade. Amado e querido Espírito Santo de Deus, neste momento, meu amado, meu amigo, meu querido, o Senhor está aqui conosco, o Senhor está aqui comigo, o Senhor está ali com aquela pessoa que vai estar vendo esse vídeo. Meu amado Espírito Santo, esteja guiando essa pessoa em toda a verdade. Amado Espírito Santo, esteja intercedendo por essa pessoa. Eu não sei a situação que está essa pessoa. Interceda, Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, que nos guia em toda a fraqueza, aquele que nos leva, aquele que nos guia a toda a verdade, porque o nosso coração ele é enganoso. O profeta Jeremias ele diz que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas, mas o Espírito Santo ele intercede por você. Então neste momento, meus amados irmãos em Cristo Jesus, comece a buscar a presença do Espírito Santo. Quando nós começamos a buscar a presença do Espírito Santo, vai mudando a geografia do lugar onde você está, vai mudando a situação na tua casa, vai mudando aqueles problemas sérios em algo diferente. O Espírito Santo começa a interceder, começa a falar em teu coração e as coisas começam a mudar ao nosso redor. Então você que às vezes está doente, às vezes você está com depressão, quero falar para você e profetizar na tua vida que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, vos guiará em toda a verdade. Ele está intercedendo por você. Então, meu amado, ore, meus amados, em Cristo Jesus. Ore em língua, busque a presença do Senhor, porque Ele está com você todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Em nome de Jesus, fica com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e lhe dê a paz. Dê o seu like, compartilhe essa mensagem, compartilha com nossos irmãos. Sei que esse momento é um tempo difícil e só o nosso amado e querido amigo Espírito Santo, ele pode estar com você nos momentos mais difíceis. Então eu creio que essa mensagem vai chegar em muitas pessoas. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Um abraço.